Olha, tanto tempo passou. A última live que a gente fez foi quando, Daniel? Você lembra? Não tenho ideia, mas acho que foi em outubro, novembro? Acho que foi outubro, ou comecinho de novembro, talvez. Não me lembro também. Mas essa é a 17ª edição do TID 360 Live. Hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente. Daqui a pouco a gente vai dar um espaço para o Adair também se apresentar, né? Mas lembrando aqui aqueles repertórios iniciais de live. Essa live acontece dentro do perfil da Cognita no LinkedIn. Vocês podem assistir ao vivo, depois vocês podem assistir a gravação. Quem ainda não segue a Cognita, é bom, é legal seguir. Hoje o tema é a Pivot. Não sei se vocês já ouviram na Pivot, mas a Pivot é a nossa revista, né? A gente lançou a 2ª edição. Essa é uma 2ª edição provocadora. Opa, minha cachorrinha revoltada já deu sinal de vida. A gente teve uma primeira edição com uma capa muito curiosa, não é? Como é que era essa capa, Daniel, da primeira edição? Na primeira edição tínhamos uma avestruz fazendo o que elas gostam de fazer. Exato. Sabe-se lá por que avestruzes gostam de botar a cabeça dentro da terra? Eu não, né, num buraco. Deve ser para caçar alguma coisa, talvez. E a gente fez essa brincadeira, né? E o TID, ele invariavelmente ele está tão envolvido na logística, na gestão, dos problemas do mundo. Quer mostrar? Bota aí na tela. Digo, estou perguntando, não sei como fica. Eu acho legal, bota aí para a galera ver. Eu rearranjo aqui a tela. A gente fez essa primeira edição com os avestruzes. Vou botar aqui. Essa aqui é a 2ª edição. Com o avestruz já com a cabeça. Com o avestruz já com a cabeça para fora. Porque na primeira edição, no finalzinho do ano passado, a gente estava perguntando: bom, e como é que a gente faz para tirar o TID desse lugar de piloto automático? Então, na 2ª edição, a gente foi. Exatamente, era essa foto aí. E agora a gente foi para esse lugar de, beleza, se a gente tira a cabeça do buraco e começa a olhar para tudo que está em volta, o que tem? Para onde a gente pode levar a educação corporativa brasileira? Então, foi essa provocação que a gente fez. Essa é uma live que vai falar um pouco sobre os artigos dentro da revista. Naturalmente, vocês vão poder ler a revista, basta entrar no nosso site www.cognita.com.br. É gratuita, vocês podem assinar e a gente envia automaticamente para vocês, certo? E ela é uma revista que ela sai bimestralmente, às vezes trimestralmente, mas a maioria a gente tem mantido um ritmo bem, bem bacana de produção. Dito isso, eu queria passar a palavra para o Daniel. Boa noite, Daniel, e para o nosso convidado. Como é que vocês estão? Boa noite, a gente está bem. Para mim, este é um momento especial, porque, bom, o Adair é um parceiro de longuíssima data, acho que a gente contribui construindo coisas há 20 anos, sabe? E sempre que a gente está pesquisando, desenvolvendo, idealizando, é o parceiro que eu sempre chamo, porque a gente parece que se entende só de olhar, sabe? Isso é bom. Não só sobre as ideias, mas também sobre as restrições. A gente gosta muito de trabalhar em contextos reais, restritos, né? E de alguma maneira, não? De alguma maneira, e o Adair foi com quem concebimos essa plataforma que hoje nós vamos mostrar, viramos de conhecimento e tal. Então, para mim, é especial, porque tenho meus 2 melhores parceiros aqui. O Gustavo, já faz um ano, construindo uma aproximação diferenciada no mercado, que não é fácil, né? Porque
Uno tem que idealizar, conceber, experimentar, quebrar a cara, aprender e, de alguma maneira, educar para ter o contexto compreendo os espaços, as novas demandas, as novas necessidades. Então, para mim, é um encontro especial por estar com vocês dois. Que bom. É mútuo, é mútuo. E aí, Adail, como é que você está nessa noite de hoje? Beleza. Como diz o Daniel aí, entre dois amigos fica bem melhor, né? Realmente estou entre dois amigos aqui, né? A gente começou essa jornada aí, igual ele falou, uns 20 anos, né? Essas coisas que a vida traz, né? Projetos, você acaba conhecendo pessoas, aprende junto, e no meu caso, né, eu sempre fui professor, né? De alguma forma, seja dos meus colegas de sala, seja professor mesmo em sala de aula, universidades, né, corporações. Então, a educação faz parte, né? Está no DNA. E trabalhar, né, a primeira vez lá em 2005, num projeto bacana lá, que a gente estava fazendo uma universidade, não era corporativa, uma universidade técnica para ensinar linguagem de programação. Na época era o Delphi, né, da Borland. Era um projeto da Borland, Latinoamérica. A gente desenvolveu todo um curso, né, já animado, já interativo, né, para ensinar uma linguagem de programação técnica, né? Como é que a gente faria um curso bacana, engajador, que as pessoas quisessem fazer, né? Então, foi um desafio. Então, eu entrei como consultor técnico e o Daniel entrou, lógico, né, com toda a parte aí da Cognito e tal. Então, assim, para mim, como oportunidade de aprender com um pedagogo, foi a primeira vez que eu praticamente conheci um pedagogo na vida, né? E aí, dali para frente... dali para frente foi só alegria, como se diz, né? Aprendendo bastante. Então, satisfação total estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Olha, nessa edição da Pivot, a gente teve esse eixo, né, essa narrativa central em torno da interação entre tecnologia e educação, tecnologia e pessoas, né? Então, o Daniel escreveu um artigo sobre neurociência e sobre grafos de conhecimento, o Adail escreveu sobre arquitetura de sistemas, a gente teve uma convidada internacional super bacana, Cara North, falando sobre os dilemas de adoção, né, de novas tecnologias, os dilemas de inovação na educação corporativa. Eu escrevi um texto sobre a interseção entre os humanos e as máquinas, esse sonho recorrente que a humanidade tem de alguma forma, se substituir ou de se libertar. E é o que a gente vai explorar um pouco hoje, a começar pelo artigo do Daniel sobre neurociência e gráficos. Eu fiquei pensando, Daniel, tem uma imagem no artigo sobre a crise da linha de montagem, mas queria que você explorasse um pouco essa ideia da crise da linha de montagem e depois eu te faço algumas perguntas. Você topa falar um pouco sobre isso? Para isso, vamos conversar. Vocês estão vendo? Ainda não, espera aí. Vou botar aqui. Vou subir na tela. Tá bom. Maravilha, agora sim. Então, o que a gente está trazendo, e isto é recorrente, isto não tem a ver com este artigo em particular, eu acho que é um posicionamento que a gente tem como empresa, como laboratório de experiências educacionais, e que há uma ruptura entre o que o mercado demanda e entre o que a sociedade demanda e o que as empresas oferecem. Então, aparentemente, hoje, nós temos dado uma continuidade a esse formato do século XX, né? Onde parece que conhecimento é sinônimo de informação, aprendizagem é sinônimo de transmissão, e aplicação é sinônimo de transferência. Então, todos esses elementos estão deslocados da nossa realidade atual, digamos, porque hoje o nosso problema não é
a falta de conhecimento. E hoje o conhecimento está em todo lugar. Você pode navegar e ser invadido pelo conhecimento. A questão é como aprender a navegar no excesso e não na escassez. Então é um problema totalmente novo. Acho que tem muita gente que não caiu a ficha ainda, que pensa, meu Deus, eu vou comprar essa plataforma porque tem 26 mil cursos que eu vou poder oferecer. É um case real. 26 mil cursos que eu vou poder oferecer para meus colaboradores. Isso vai abrir este futuro para eles. E a verdade é que o que essa pessoa está fazendo é enterrar esses colaboradores em um monte de informação que não faz sentido, está fragmentada, descontextualizada. Nós, em educação, falamos de conhecimento inerte. Quando o conhecimento é inerte, ele não tem vida já, ele não serve para nada, está aí como uma planta, não sei. Na melhor das hipóteses, é uma informação, né? Na melhor das hipóteses, é uma informação. Então, eu venho mapeando, eu acho que esse mapeamento começou com a Daí, inclusive há uns 5 anos atrás, onde a gente se sentou e falou, poxa, alguma coisa está errada, isso não está funcionando. E todos os indicadores estão mostrando que há uma evasão de mais de 90%, uma aplicação do conhecimento menor de 10%, uma transferência para a prática menor ainda. Ou seja, estamos em um momento muito complicado, porque, por um lado, 90% da oferta está estruturada em uma visão de mundo, de uma educação que já não responde ao mundo atual. Então, e vem uma nova visão de mundo aí, né? Tem uma pergunta aqui já logo cedo, eu não resisto, eu vou botar na tela. O Pedro Lucas Correia Ramos perguntou, boa tarde, pessoal, o que vocês acham do uso de IA no aprendizado? Tá, eu já respondo, Pedro, se você me permite. A gente já responde, Pedro. Eu termino de contar esta história e já respondo, Pedro. Então, pessoal, no momento atual, eu acredito que uma das mudanças é que o foco no conteúdo se deslocou. Então, o conteúdo nós entendemos que não muda ninguém. Então, você transmite uma informação e torce para que essa informação, de alguma maneira, magicamente transforme alguma pessoa. Lamentavelmente, a maioria das vezes isso não acontece. Então, nós estamos criticando um conjunto de elementos. O primeiro é o conteúdo é tratado como um conteúdo em si mesmo, como um fim em si mesmo. O segundo, o conhecimento está fragmentado num monte de silos. Você entra e encontra um monte de caixinhas com as coisas fracturadas lá. A terceira coisa que nós vemos é que são sequências lineares. Seta para frente, ou play, pause, né? Ou play no vezes 2 e deixa rolar. Então, o quarto elemento é chegar à educação, aprendizado, como um evento, e não como um processo. Então, nós falamos muito em educação, que o único ponto de contato não transforma ninguém. Você precisa de um conjunto de contatos para realmente você poder começar um processo de aprendizagem. E o último elemento é a baixa adaptação às necessidades individuais dos alunos. Então, nós continuamos disparando coisa genérica, que a verdade é que não serve para ninguém. E aí acontece o tal do abandono cognitivo, né? Aí acontece um conjunto de coisas. O abandono cognitivo é algo que nós falamos em relação a aquelas organizações que obrigam as pessoas a estudar. Então, quando você está obrigado a estudar, você pode levar seu corpo, mas ninguém falou que precisa levar mais alguma coisa.
Então, muitas vezes o corpo está presente, mas a mente da pessoa está em outro lugar. A alma já abandonou há muito tempo. A alma já abandonou há muito tempo, então essa pessoa está assim, vendo um vídeo de uma pessoa falando, vê a boca se mover, mas ele não sabe o que está falando, porque ele está pensando em outra coisa. Primeiro ele tentou acelerar, 1,5x, depois acelerou a 2x. Aí isso não resultou, então começou a ir embora, ele, espiritualmente, digamos, ele já não está lá. Então, isso é o que nós chamamos de abandono cognitivo. Muito bem. Vocês querem abordar a pergunta do Pedro? Vou botar de novo aqui antes que eu passe. Vamos abordar. O Pedro botou aqui, né? Então, o que a gente acha do uso de IA no aprendizado? Olha, Pedro, IA é uma realidade, assim como foi o livro, a louça, a imprenta. A torradeira. Eu adoro torradeiras. Um conjunto de tecnologias que chegaram na educação em diferentes épocas. Tá? Nesta época está chegando a inteligência artificial. A inteligência artificial, para nós educadores, é um meio. É um meio que pode promover, facilitar a aprendizagem. Tá bom? Agora, há um pequeno problema com a inteligência artificial. E é que ela pode se transformar na rainha dos atalhos. Atalhos, né? Atalhos do professor que não quer preparar sua aula, então a IA prepara por ele. Atalho do aluno, que em vez de preparar o trabalho e se esforçar ele pensando e usar a IA só para tirar umas ideias, buscar pontos de vista, pede que a IA escreva o trabalho. Então, a IA não é um problema em si. Como utilizamos ela. O objeto técnico... Desculpa, Daniel. Não, imagina. Pode falar. O objeto técnico ele não se define a priori. Quem define o objeto técnico e para que ele vai servir é o usuário. Um martelo ele pode muito bem servir para comer macarrão ou para pregar um prego. Você vai quebrar os dentes usando um martelo para comer macarrão? Existe a grande possibilidade, mas o usuário define o uso do objeto técnico. Isso funciona para qualquer objeto técnico, né? E isso é uma característica do presente. Veja, o significado das coisas muitas vezes não está em si mesma. Está no contexto que habita e como é utilizada. Então, o mundo está cada vez mais complexo, e quando uno fala complexo, porque, gente, realmente se encontrar, ver como as coisas mudam de significado, se transformam de contexto em contexto, é complexo realmente para nós. Poder entender esse mundo e nos incorporarmos a ele. E isso exige um tipo de educação muito mais esforçado. A educação do passado, que era simplesmente você decorar um conjunto de técnicas para aplicar em estáveis, né? Daniel, eu quero fazer uma outra pergunta para você, mas eu queria ouvir também o Adail sobre essa coisa da IA no aprendizado, Adail. O que você falaria sobre isso? Com certeza. Primeiro, um abraço aí para o Pedro, conhecido aí de alguma longa data, colega nosso aqui. Então, já obrigado por ter vindo aí, Pedrão. A ideia que eu sempre falo, né, que a IA, ela é baseada em modelos. Tanto é que o LLM, né, o Large Language Models, né, são modelos. E o que é um modelo? Um modelo é uma abstração da realidade, que a gente tira coisas, porque a gente não consegue lidar com a realidade inteira. Então, a gente escolhe aquilo que é interessante para aquele propósito, aquele contexto, e descarta o resto. E você trata aquilo ali como uma forma de lidar com a complexidade da realidade, foi o que o Daniel acabou de falar. Então, por definição, modelos são errados, porque eles não têm as equações todas, as conexões todas, né, que tem na realidade. Então, você simplificou, abstraiu e tenta aplicar esse modelo para algum propósito. Então, por definição, está errado. Mas ele é útil, né? E o importante de modelos é que eles são úteis. Como tornar um modelo útil?
para algum propósito, algum contexto. Né? E comunicação. O modelo também é usado para você comunicar, né, de alguma forma, uma ideia, alguma coisa está na sua cabeça. Então é isso. Então, sabendo, né, que a IA é um monte de modelos, seja ele de machine learning, seja ele de, no caso de redes neurais, ou qualquer outro modelo, né, que você esteja usando aí, tem suas limitações, a gente tem que saber lidar tanto com a limitação, mas também se beneficiar com as utilidades dele. Né? E é engraçado isso. Você falou uma coisa, eu li uma coisa hoje muito engraçada, que os desenvolvedores da Anthropic mostraram um pouco de como os desenvolvedores da Anthropic eles fazem os prompts. E não sei se vocês viram isso, mas eles normalmente fazem o prompt dizendo a IA o que não fazer, também. E não o que fazer. Não, por isso que eu falo, quando você lida com um modelo, você tem que saber lidar com as limitações e para poder maximizar a utilidade dele. Qual é a principal armadilha de lidar com modelos? É achar que ele é a realidade. No momento que você esquece que ele é uma abstração, ele é limitado, e você toma ele como uma realidade, aí que está o perigo, e aí onde você realmente... Né? E a humanidade já gosta, né? A humanidade já gosta. A humanidade é a mesma coisa, né? Dessa, a analogia que a gente tem é o modelo é um mapa e a realidade é o terreno. Se você acha que o mapa é o terreno, é o problema. Aí, né, uma analogia bobinha assim, mas ilustra bem o fato. Então, saber usar a IA como um modelo ou um conjunto de modelos te dá, então, essa possibilidade. Peraí, eu sei que é limitado, mas eu quero essa utilidade. Como é que eu faço para extrair melhor os benefícios desse modelo? Então, nesse princípio, né, o Daniel já comentou muita coisa, usar a IA como um aprendizado, ou como um guia, um tutor, ou até para bater ideias. Fala assim, olha, me faça perguntas sobre esse tema para ver se eu sei. Agora, faça assim, eu acho isso aqui no meu trabalho. Critique, me faça perguntas para, né, contrárias, enfim. É isso, não achar que a IA é a realidade ou sabe tudo, mas ser esse parceiro, né, de pensamento crítico, enfim. É uma incrível ferramenta. Daniel, eu queria aproveitar o gancho do que o Adail trouxe para fazer mais uma pergunta. A gente tinha programado várias perguntas, mas dados os tempos e movimentos, eu acho que a gente vai ter que limitar. E eu escolhi uma aqui que eu acho que é legal, que é um pouco conectada com isso que o Adail trouxe. Porque a gente está falando de um sistema, um modelo linear que já entrou em falência, um modelo educacional que já entrou em falência. E no seu artigo você fala da fricção e da importância da fricção. Então, eu queria que você explorasse essa coisa da fricção dentro desse modelo linear, o que acontece quando você não tem fricção, e que tipo de fricção uma aprendizagem por prompt, uma aprendizagem em inteligência artificial, que tipo de fricção a inteligência artificial poderia nos oferecer? Pergunta difícil. Pergunta friciosa, né? Friciosa. Vamos inventar uma palavra aqui. Sim. Por que a gente fala que o modelo linear é um problema? Vamos começar por aí. Né? O modelo linear vem da linha de montagem. Não é casual, vem da Revolução Industrial, da linha de montagem. Uma coisa atrás da outra, certo? Hoje, nós percebemos que a mente humana não funciona dessa maneira. Nós não pensamos em uma coisa, depois na outra, e progressivamente vamos pensando. Então, inclusive, veja que o modelo pedagógico mais utilizado, que é a taxonomia de Bloom, significa uma visão linear do desenvolvimento e da construção do conhecimento. Muita gente usa e tal, e acha que primeiro você conhece, depois você analisa e depois você aplica no mundo. Porque neste mundo, muita gente não sabe nem o que está fazendo e já está fazendo. Né? Sim. A criança que está andando de bike não compreendeu a bike antes de montar ela. Ela não para assim, peraí, deixa eu entender aqui, não. Ela sobe, né? Então, há muitos paradigmas que nós utilizamos que representam uma visão de mundo, um modelo, como disse Adail, que já não se encaixa com o terreno, sabe? Ficou totalmente deslocado. Então, se nós vemos que o cérebro humano é uma rede neural
e que a verdade é que o conhecimento se constrói conectando coisas e não acumulando informação, é como você vai trabalhar em um processo formativo simplesmente transmitindo linearmente um conjunto de informação. É uma loucura, não é? Então, nós falamos que o melhor para você manter o engajamento é seguir o pensamento da pessoa. Se você tem uma rede de conhecimento e a pessoa pode ir escolhendo para onde vai, você está se aproximando de alguma maneira ao pensamento natural, biológico humano. Por esse motivo, quando a Adail apresentou para mim o grafo de conhecimento, realmente para mim foi uma descoberta, porque eu já sabia que não podíamos seguir navegando linearmente, eu já estava explorando na unha tecnologia de baixo custo para explorar esse pensamento, digamos. Então, quando ele trouxe isso, caramba, as duas coisas coincidiram perfeitamente. Então, quando você usa uma tecnologia baseada em grafos, que se foca em relações de entidades, e a inteligência parte da conexão, e quanto mais conexões você faz, mais conhecimento você constrói, para mim foi um momento de descoberta mesmo. E aí que começamos a construir. E é uma coisa tão nova, né? É tão difícil falar de grafo de conhecimento. Eu acho que quando as pessoas veem, a primeira expressão que elas usam, a gente já apresentou o Cognitron em centenas de reuniões. A expressão que vem parece uma rede neural, né? Eu acho que é legal a gente explorar esse tema da arquitetura dessa rede neural, né, Daniel? Você que vivenciou isso com a Adail, quer fazer algumas perguntas, trazer algumas provocações para a Adail? Não, eu gostaria de perguntar como ele chegou a essa conclusão, digamos, porque ele chegou antes que eu. Tá? Eu estava com a necessidade e ele com a ferramenta, entendeu? Então, eu gostaria de saber como ele chegou a essa conclusão e de que maneira ele entendeu e ele caiu a conclusão para ele de que essa era a forma melhor de quebrar com um modelo e inaugurar um novo. Então, eu queria perguntar para ele como ele chegou a essa conclusão, de que maneira ele cruzou esses elementos para chegar a essa conclusão que, para mim, foi o despertar de uma linha de trabalho que já leva 5 anos, cara. Para você ter uma ideia da importância que isso tem, digamos assim. Não, realmente, né? Olhando para trás, falei, nossa, mas já foi esse tempo todo, né? Porque eu comecei meus estudos que a gente chama de pensamento sistêmico. Então, a coisa vem lá, bem lá de trás, né? Engenharia de sistemas e engenharia de software em particular. Engenharia de sistemas ela é mais ampla, engenharia de software é mais específica. E, uma das bases das duas é o pensamento sistêmico. Porque quando você fala, o que você faz para viver? Eu sou analista de sistemas. O que você faz mesmo? Analista, seu sistema está com problema, então você meio que fazer uma terapia ali com seu sistema. Eu pensei que só sociólogos vivessem com esse problema. Então, não é não, Gustavo. Então, assim, desde quando eu comecei a programar, lá, algumas décadas, tá? E aí, então, veio engenharia de sistemas para complementar, eu falei assim, puxa, mas realmente, né, o pensamento sistêmico tem essa questão, né, de você olhar para uma situação, um contexto, né, qualquer, e aí você identifica as partes, né, os componentes que estão ali naquele sistema, e aí você começa mas não é só as partes, o principal, como eu falei ao Daniel, são as conexões, as relações entre essas partes, que é o que gera, o emerge, que a gente chama de comportamento. Então, o comportamento emerge das interações. Então, o grande... É incrível, né? Não são as partes. As partes são importantes, claro, mas sem as interações é só uma coleção. Tanto é que na definição de sistemas, né, as partes precisam interagir, senão é só uma coleção, não é um sistema. Então, assim, como um ecossistema também, um ecossistema é definido pelas suas interações, ou a aprendizagem em si, né?
É uma relação de E é o que a gente interação. chama de emergência. Tem outros nomes, sinergia, então não importa. Mas o importa aqui, né? Respondendo o Daniel. Então, assim, eu já tinha esse framework, né? Esse fundamento lá, algumas décadas já. Quando ele começou a comentar, né? Oh, eu tô com dificuldade, a gente está usando WordPress aqui, e os cursos ficam todos esse next finish, né? Aquela coisa assim, legal, né? Eu cansei de fazer esses cursos aí, ainda sou obrigado a fazer alguns, né? Fazer o quê? Mas aí eu comecei, né? Ele começou a pensar, ele me mostrou lá algumas coisas que ele queria fazer. Eu falei, cara, isso aí tá com cara de grafo. Aí eu falei, grafo? O que é isso, né? Aí eu peguei e desenhei, existiam já até componentes prontos, né? Em computação, para você desenhar na tela um grafo, né? Aí ele me passou o que ele queria fazer, eu desenhei um gráfico, falei, é isso aqui que você quer? Aí ele falou, exatamente isso. Como é que faz isso? O que precisa fazer isso? E aí, Tá no mudo, Daniel, tá no mudo. Uma coisa puxou a outra. Tá no mudo, Daniel. Veja que coisa curiosa, né? Porque eu cheguei a essa conclusão e não tinha tecnologia para fazer isso. Então, eu peguei um WordPress, que é uma tecnologia baixíssimo esse nível de desenvolvimento, e comecei a fazer na unha para experimentar um modelo teórico, entendeu? O modelo teórico se comportou muito bem, começou a ter nós alcançamos níveis de conclusão orgânica quase de 90%, avaliação positiva de 96%, participação de 8.000 comentários, sabe? É uma prova de conceito. É uma prova de conceito. Então, quando eu mostrei o que eu estava fazendo na unha, ele me trouxe o grafo e aí é que essa aventura começou, de alguma maneira. Sabe o que é engraçado? Depois que eu reencontrei o Daniel depois de um tempo, o Daniel começou a falar sobre grafos de conhecimento e ele me mostrou os grafos de conhecimento em geral. Eu já tinha ouvido falar em grafos de conhecimento, mas eu nunca tinha estudado nem entendido o que era aquilo. Mas quando eu fazia os meus projetos de desenho de ecossistemas de aprendizagem, especialmente a arquitetura do ecossistema de aprendizagem, você pega os desenhos, eles eram gráficos já. Só que eu não sabia representar isso tecnologicamente, e também nem pensava que isso era possível. E que todos nós tínhamos um ponto em comum, todos devíamos de análise de sistemas, de alguma maneira. Exato. Sistêmica, ecossistema de pensamento e de conhecimento. É uma raiz comum. Mas eu tenho outra pergunta. Então, você tem mais uma pergunta e tem um comentário também aqui do Sérgio. Depois eu boto na tela também o comentário do Sérgio. Tá. Porque o grafo de conhecimento, de alguma maneira, nós, até agora, pegávamos um Excel com linhas e colunas e metíamos lá dentro a experiência humana. Nada mais cartesiano, né? Então, estamos falando do século XIX, se você se descuida, tá bom? Então, essa civilização é muito engraçada, porque a gente se faz de moderninho e muitas vezes tem visões e paradigmas que levamos dentro desde o século XIX. Mas aí, quando a gente começou a construir os grafos de conhecimento, bom, para nós a primeira coisa foi quebrar o Excel. Então, hoje, você já não tem bases de dados em linhas e colunas. Explica para a gente o que isso significa, né? Essa foi a segunda parte, né? A gente começou com um protótipo, uma prova de conceito visual, para ter certeza que era mais ou menos nesse caminho, né, que vocês queriam seguir. Aí, como todo arquiteto de sistemas, claro, você começa a pensar, tá, então para atender esses requisitos de negócio, de usuário, né, de vários outros requisitos, tanto os funcionais quanto os requisitos de qualidade, que muita gente usa o termo não funcional, eu já não uso mais esse termo, mas aquilo que não é a funcionalidade do sistema, são as expectativas do usuário e outras coisas. Aí eu falei, cara, para armazenar esse tipo de estrutura, esquece Postgres, esquece banco de dados que a gente chama de SQL, que é o Structured Query Language, né? Banco de dados típico, com tabelas, né? Igual a gente fala, linhas, colunas e tal. Porque isso daqui a pouco eu não consigo nem fazer uma consulta para pegar de volta o curso, né? Que a gente definiu aqui, que é esse grafo. Eu não consigo nem buscar, porque são vários níveis, eu não quero ficar limitado. É nível, é recursivo a ideia, né? Então, para isso,
A gente começou a pesquisar, eu falei, olha, tem banco de dados que não são NoSQL, que chamam, né? Mas também são documentos não estruturados, também isso não resolve. Tem uma terceira categoria, tem algumas outras, mas essa daqui a gente chama, são os bancos de dados grafo. Já existiu, né, algumas opções, e uma das mais populares é o Neo4j, né, que é o banco de dados grafo de referência hoje. E aí, quando a gente começou a brincar, eu mostrei para ele. Parênteses, agradecemos a Neo4j exatamente o apoio em toda essa jornada. Obrigado, Neo4j. Graças a eles que a gente conseguiu realmente ter acesso a uma tecnologia de alto nível para poder dar voo às nossas ideias, né? Eu lembro o dia que eu coloquei o curso, né? O que eu mostrei para ele na POC, né? Eu coloquei no curso, colei no banco de dados. Só fiz uma consulta. Falei, ó, traz para mim esse curso. Ele jogou na tela as bolinhas com as conexões todas. Basicamente o que eu tinha desenhado antes, ele colocou na tela lá. Aí ele quase pulou da cadeira. Eu falei, caraca, ele faz incrível. Foi muito legal esse dia. É uma mudança de jogo radical, né? Uma plataforma de aprendizagem que você pode buscar a menor parte, né? Isso é incrível, assim, é uma das coisas que toda vez que a gente está falando sobre a plataforma, eu falo isso com um certo encantamento, porque isso aproxima tanto a pessoa que quer aprender da coisa, que ela precisa aprender, sabe? Num contexto como o nosso, que é um contexto em que a gente está sendo massacrado de informações o tempo todo, então a gente vai esquecer as coisas, inevitavelmente, né? É muito, muito fascinante mesmo essa busca pelos grafos, assim. Agora, queria jogar um comentário aqui do Sérgio. O Sérgio jogou um comentário interessante. Sérgio Bonadiman. Obrigado, Sérgio, pelo comentário. A aprendizagem é resultado das interações entre as pessoas, processos, métodos e ferramentas vêm para facilitar, possibilitar ou atrapalhar. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, a aprendizagem é tudo, em definitiva, né? Não precisa ser útil. Ela não precisaria ser, né? Nós aprendemos coisas que são inúteis, não sei, entendeu? E talvez a gente vá descobrir a utilidade depois também. Há uma certa soberba de achar que a gente sabe o que é útil para a gente imediatamente, sempre, né? Por exemplo, pensar, as neurociências dizem assim, né? Pensar no que você faz no momento de fazer piora seu desempenho. Olha do que estamos falando. Tenta dançar pensando no movimento dos seus pés. Acabou. Então, isso atrapalha. Então, há muitas coisas que nós achamos que ajudam, mas a verdade é que atrapalham a nossa construção de conhecimento. Então, eu escrevi há algum tempo o paradoxo do play e pause. Né? Então, eu falava que as pessoas achavam que o conhecimento se constrói quando aperta o play. E, então, o conhecimento começa a vir sobre você. E eu explicava que a verdade é que, para mim, o conhecimento começa a ser construído quando você aplica o pause. Que quando você começa a pensar, eu acho que o Gustavo congelou. Gustavo, você congelou, cara? Eu estou ouvindo vocês bem. Aí voltou. Quando você clica o pause, é que você começa a pensar sobre o pensamento, você começa a pensar sobre a informação, você começa a conectá-la, a criar essas conexões, e é aí que o conhecimento se constrói. Até então, você só estava no modo recepção. Se você tem muita recepção e não aperta o pause no momento adequado, você começa a esquecer em tempo real. Sim. E você pode até saturar sua capacidade de entrada de informação e aí acabou, game over. Né? Então, há muitas coisas que nós achamos que são úteis e nos atrapalham. E outras que não damos a menor importância, mas que são super úteis para o desenvolvimento do nosso... Tem a matriz CST, por exemplo, uma matriz super importante num processo de aprendizagem, é uma coisa simples. Né? Eu sempre sei, a verdade é que aquela experimentação de 5 anos atrás também levava a pensamento metacognitivo. Olha como nós estávamos, 5 anos atrás, cara.
Pois é. Implementamos métodos metacognitivos que os colaboradores da empresa falavam, eu quero eliminar isso, não entendo para que serve. E aí essa mesma pessoa, 3 meses depois, eu posso deletar meu comentário? Não, por quê? Porque agora que eu entendi a importância Para de que parar. serve? A importância de parar e pensar no que você acaba de experimentar. Se você não para a pensar sobre o que experimentou, o conhecimento não se constrói de uma maneira adequada, digamos assim. Mas, olha, eu queria perguntar para o Adair do gêmeo digital. Mas eu estava curioso com esse troço também. Olha, eu ia colocar daí o gráfico e tudo. Olha, eu vou colocar só para assustar. Bota o gráfico aí do Só vou gêmeo colocar digital. o gráfico para assustar a galera que está aí, olha. Mas pelo menos ele está bonito, o gráfico está bonito. Então, gêmeo digital. Eu não sei se você consegue explicar para a gente isso de uma maneira simples, em 5 minutos, mas eu temo que vamos ter que convidar ele de novo. Tá? Eu também acho. Essa parada aí é sinistra. Vai, legal, cara. Isso daí é um dos meus modelos, dentro da definição que a gente acabou de falar aí, que tem me acompanhado também décadas, né? depois que eu conheci, que em inglês é o OODA Loop. E OODA é OODA, né? Então, de observar, orientar, decidir e agir. É um modelo criado por um coronel da Força Aérea Americana, chamado John Boyd, e ele que basicamente foi a inspiração, a parte da vida dele inspirou aquele filme Top Gun. Então, quando vocês assistirem Top Gun, vocês estão vendo o OODA em tempo real. Porque ele é o Maverick ou ele é o Goose? Ele é o Maverick. Definitivamente. Ele era conhecido como um rebelde lá dentro, sabe? Sempre foi assim. Então, assim, é uma pessoa difícil, basicamente, mas o legado dele é usado até hoje em estratégia militar, em estratégia corporativa e até pessoal. Então, esse modelo UDA, ele serve para basicamente o que a gente quiser. Ele é um modelo da própria psique humana, né? Como é que funciona a nossa parte mental, vamos dizer assim. E ele é também implementado, por exemplo, em robôs. Todo robô implementa esse UDA de alguma forma. Porque ele tem o observar, que são os sensores, tem o agir, né, no final, que são os atuadores, e no meio fica o processamento, que é onde ele precisa se orientar para, né, a partir das sensações, tentar fazer um sentido daquilo, tomar decisões que podem vir a ser ações, ou não. Foram possibilidades que ele guardou ali, hipóteses, falou assim, olha, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, vou tentar isso. Mas ele já meio que pensou, né, em algumas hipóteses também. Então, é uma forma... Pode falar? É uma explicação que serve, inclusive, para como a IA funciona. Exatamente. Os agentes de IA hoje, todos eles implementam o modelo UDA, quer queira, quer não. Não tem muito como fugir, sabe? A diferença é o que você observa, no nosso caso, né? O Cognitron, a plataforma que a gente desenvolveu esses anos aí atrás, né? Então, ela observa o aluno. Não tem o que fazer, ela está ali para observar o aluno. A interação dele, a navegação, né, nos módulos, o tempo que ele leva também para responder perguntas também é importante, porque você fala, opa, peraí, se ele demorou muito aqui, será que ele foi tomar um café ou realmente ele tá com alguma dificuldade? As respostas, então ele respondeu isso, está errado. Por que ele errou? O que está faltando dentro da cognição dele, né? Será que ele pulou alguma etapa ou não fez um curso? O que a gente pode ajudá-lo a tomar uma melhor, não só a decisão, mas a ação? E o que eu gosto desse modelo, que eu sempre pego todo mundo, por que decidir e agir são diferentes? Né? Eu sempre uso essa analogia. Você tem lá uma Vitória Régia, né? Porque eu morei na Amazônia um tempo, né? Vi aquela planta bonita, bacana, que fica ali no meio, né? Ela é forte, né? E é grande. Então, vamos supor que tem ali 5 sapinhos ali, tomando um sol na Vitória Régia, legal. 5 sapinhos na folha. Um deles decidiu pular. Quantos sapinhos ficaram na folha? Serão 5, pulou 1, 4. Então, vou repetir. Um deles decidiu pular. Ele decidiu pular, não significa que ele pulou, é verdade. Essa é a pegadinha. Todo mundo acha que decidiu e agiu é a mesma coisa. Não é. Esse modelo deixa bem claro a nossa responsabilidade
entre a observação e a ação, ela tem essas duas etapas. Primeiro eu tenho que me orientar e depois, então, eu tomo decisão. A ação é distinta, sabe? Então, assim, eu sempre me inspiro muito nesse modelo, e o Cognitron, claro, como um grande agente, também usando IA, mas não só IA, né? A gente tem algoritmos, claro, e temos agentes de IA, né? A gente tem, quando eu estava ainda na equipe, né, desenvolvendo, a gente já deixou pavimentado esse caminho aí. Então, basicamente, por isso que a gente fala que é o gênio digital, ou seja, é uma forma de pegar a caixola, né, do aluno e colocar isso de uma maneira cibernética, né, que é um sistema que está cuidando. E aí ele leva em consideração ontologias, que são esses mapas do conhecimento, as definições que ele precisa aprender, as conexões entre os conceitos, né, a questão dos multi-agentes, que aí tem agente para tudo que é coisa aí dentro do sistema, e as diretrizes que vêm tanto da parte metodológica, do conteúdo, mas também, como ele ajuda, né, as pessoas, as organizações a melhor monitorar, né, e acompanhar o aprendizado, então também tem diretrizes organizacionais. Tem um certo tempo para cumprir, tem uma certa ordem, tem certos conteúdos que você tem que passar, enfim. A organização que implementa a plataforma, ela tem essa oportunidade de dirigir, né, mas também acompanhar aí a jornada dos seus alunos. A verdade é que, se você pensa, esse modelo é muito próximo do que é um modelo pedagógico de educação experiencial, sabe? Que acontece mais ou menos dentro desse mesmo ciclo, digamos, observação, tomada de decisão, sabe, a decisão diferencia da ação, e é um processo cíclico de construção de conhecimento experiencial. Você experimenta, toma decisões, faz acontecer, observa o resultado, pensa e volta novamente o ciclo. Muito legal. O Pedro trouxe aqui mais um comentário, eu vou trazer, e depois tem uma pergunta também que eu queria jogar para vocês. O Pedro falou, né, que ele viu algo semelhante no livro do Russell Norvig, né, sobre inteligência artificial. Mas ele fala assim, qual seria o melhor conjunto de ações no caso de uma pessoa, assim, quando você está atuando... Eu estou entendendo a tua pergunta, tá, Pedro? O conjunto de ações, será que é um ciclo UDA? Ele está falando no caso de uma pessoa, complemento. No caso de uma pessoa. Bom, não existe assim um conjunto receita de bolo, né? É tudo contexto, né? Então depende da sua observação. E essa orientação no modelo original, aqui eu fiz uma adaptação, né? Inclusive estão faltando links, tá, gente? Esse modelo aqui, ele é mais limitado do que o original. Tem 2 links aí faltando, que é o do orientar de volta para observar, porque enquanto você ainda está processando, isso já muda a sua observação, já interfere. E depois que você orientou, certas coisas você não precisa mais nem decidir. Já está na veia, já está no DNA e você já vai direto para a ação. Tá? Então, existe um controle implícito ali que volta e que vai. Tá? Então, não tá todo na figura. Mas só para conhecer o modelo UDA, é só para dizer que está faltando. Todo modelo está errado, mas ele é útil. Né? Então, sim. Ele aqui. Então, isso. Então, não tem um conjunto de ações certas. Isso aí é totalmente contextual. Né? Super contextual. Tem muito jeito. Eu fiquei pensando aqui, Daniel, porque a gente tem falado bastante do Cognitron, eu acho que seria legal a gente entrar nesse ponto, né, sobre a adoção de tecnologia na educação corporativa, né? Quando a gente montou a entrevista com a Cara North, esse foi um ponto, né? A gente queria explorar e entender o que faz, assim, o que pesa na hora que um gestor de educação corporativa toma essa decisão e age depois. Você fez uma pergunta para ela na entrevista, que eu acho que você devia jogar no ar e respondê-la, porque vou botar aqui uma pergunta muito bacana. Eu tenho aqui, se você quiser. Diga. Quero. Então, bota aí. Aqui. Aí. Vamos lá.
Eu botei assim, o que realmente faz um gestor se importar em adotar uma ferramenta de aprendizagem? São os incentivos, a cultura, ou é só o medo de parecer incompetente? Um pouco ácida a pergunta, talvez. Made in Brito, desculpa. Made in Brito. Made in Brito, total. Assim, eu não consigo, às vezes, segurar. Não Mas consigo. é muito difícil para mim. Porque assim, é um ponto que a gente vem conversando bastante, né? A questão tecnológica, quando a gente olha as plataformas hoje no mercado, a maioria delas funciona ainda no modelo SQL. Mesmo streamings, grandes streamings, funcionam ainda em SQL. O que dificulta a busca, que faz com que você tenha uma sobrecarga cognitiva enorme. E ainda assim, a tomada de decisão de muitos gestores é por esse lugar comum. E o que a Cara North traz na resposta dela é justamente um ponto que nos chamou muita atenção, né, Daniel? Que é a importância da gente atender. Primeiro, tem uma dor muito específica do gestor, né? O gestor está tão envolvido num turbilhão de coisas que ele tal como um avestruz, ele quase não consegue tirar a cabeça do buraco para respirar. Então, a gente precisa facilitar a vida deles de alguma forma, né? E isso é um mecanismo, né? É um mecanismo, está ligado à maneira como eles vão ser avaliados também. Isso pesa muito. A verdade é que, bom, estamos na sociedade do cansaço. Sim. Estamos todos esgotados, correndo atrás das nossas metas, ou as metas correndo atrás da gente, para ser honesto, né? Às vezes. Então, é lógico que um gestor, de pronto, esteja pensando em como aliviar, digamos, os problemas que ele tem. Nós cansamos de escutar gestores de HO, de analistas e tal, que falam, cara, eu estou tão imerso nos problemas do dia a dia que não consigo pensar na arquitetura pedagógica. Não consigo ter um minuto de paz. Porque estou fazendo... Eles gostariam até. É o que gostariam todos, porque acho que a maioria começou a estudar educação, se passou para a área de educação, porque gostou muito dessa experiência de aprender, de ensinar e tal. Mas aí, de alguma maneira, é absorvido por uma dinâmica de relatórios, de reuniões, disto, sabe, de mostrar o impacto, e ao mesmo tempo, caramba, eu tenho que atender esses alunos. E tem que me preocupar com o COF. Eu tenho que lembrar se a sala está vaga. Então, faz sentido, digamos, o que ela comenta, é que realmente os gestores, primeiro, para adoptar uma nova tecnologia, pensam o que vai acontecer na próxima segunda-feira? Essa coisa me vai ajudar? Vai me ajudar? Vai deixar meu trabalho melhor? Mais rápido, mais relevante. Eu acho, assim, essa resposta que ela dá ali, né? O apagar incêndios, o gatilho de orientar mais rápido. Ela usa um termo que aqui no Brasil a gente não tem usado tanto, porque isso também se banalizou, mas ela fala to coach faster, né? De você orientar mais rápido. E isso é o jogo da educação. Você fazer o sujeito chegar na coisa sem atropelar os processos, né? Mas não é tão fácil. Por aí está a teoria das restrições, que eu sei que a Daí adora. Não é que adora, ele sabe lidar muito bem com isso. Você lida bem com ele. É um modelo bem útil, vou dizer. É um modelo bem útil, porque... É um modelo estoico. Sim. Não, é um modelo realista, cara. Sabe, se eu espero ter as condições ideais para fazer algo, nunca vou fazer nada. Não vai fazer. Então, sempre há restrições de todo tipo nos rodeando, digamos assim, né? E dentro da gente.
também. Verdade. Então, eu entendo, estamos todos super saturados, o trabalho administrativo resulta ser tão pesado que às vezes não dá tempo de você pensar no objetivo do que você está fazendo. Sim. No caso da DAI, fazer um sistema que cumpra seu propósito e não dê mais dores de cabeça. No caso nosso, que a pessoa aprenda e aplique esse conhecimento e ela realmente se transforme, mas às vezes te pega essa dinâmica e te absorve e te engole, entendeu? Verdade. Por isso que eu gosto quando ela fala que Claro que atrapalha a si mesmo. quando ela diz qual é a coisa que mais nos atrapalha. Bom, parece que é a gente que se atrapalha, né? A gente se embanana, né? A gente se embanana, se atrapalha e precisa de ajuda. E é para isso que estamos em comunidade, porque uns ajudam os outros e a coisa vai indo, né? Mas eu gostei muito do ponto de vista de que, poxa, cara, se na segunda-feira essa tecnologia nova não te ajudou a que a pessoa aprenda mais rápido, não te ajudou a que a pessoa aplique esse conhecimento em algum lugar, não te ajudou a tirar trabalho de você, é uma distração. Bom, você lembra da mensagem que eu recebi? Eu recebi uma mensagem de um especialista em educação corporativa na semana passada, em que ele falou: cara, ele estava reclamando de uma plataforma, e uma plataforma muito famosa. Ele falou assim: cara, eu tive que disparar 500 e-mails na mão porque a plataforma não tem um botão de disparo automático para os usuários. É uma plataforma caríssima, caríssima, sabe? Caríssima. Assim. Sim. Bom, então... Ele estava revoltado, daí ele estava revoltado. Eu fiquei com um misto. Tem que ficar mesmo. Eu, apesar de que ela não gosta, ela é uma pessoa que escreveu um livro bastante bacana, é uma pessoa que trabalha em um lugar super importante e que tem muita experiência. E então é importante escutar o que um gestor experiente, com conhecimento, sente no dia a dia. E como a gente se cuidar para não cair nessas armadilhas, digamos assim, sabe? Eu, às vezes, penso que esse benchmarking que a gente faz é terrível, porque você busca o que já foi feito num monte de lugar, e muitas vezes isso não é o que você devia fazer. É o que não devia. E é engraçado que você pega a pesquisa da ABTD, né, o Panorama Brasileiro de Treinamento, e um dos métodos mais recorrentes de organização do orçamento de educação corporativa para o ano seguinte é benchmark. Um dos métodos mais recorrentes de organização de matrizes é benchmark. Então, você fica à mercê de uma média muito baixa. Não é só isso. O Adair falou uma coisa importante entre todas elas. Aqui, eu, claro, cultivo, porque somos amigos, temos uma visão parecida. É o contexto, cara. É o contexto. Às vezes, você imita um método que foi desenvolvido num contexto de maturidade institucional que possibilitou fazer tal coisa. E você acha que você vai pegar um método e sair alegremente aplicá-lo num contexto de imaturidade organizacional. Sim. Não. Vai dar certo. E assim você vê lindas técnicas, maravilhosos processos sendo destruídos e destruindo organizações. Esse é o exemplo de você aplicar um modelo, né? Você pegar um modelo que não foi feito para aquele contexto, ou seja, todo modelo tem as premissas. Se as premissas não são verdade, esquece o modelo, não vai aplicar. Mas o cara só pega o modelo, vamos aplicar ali. Então, mas é o amor pelo atalho. Um exemplo, empoderamento. Empoderamento é uma técnica que, se você implementa num lugar inadequado, ele te destrói tudo. Sem dúvida.
Mas eu, antes de ir embora, quero fazer uma pergunta para o Gustavo, poxa. Diga, você quer que eu bote na tela? Quero que bote na tela, porque eu acho que o Gustavo trouxe uma reflexão aqui muito importante, fundamentalmente pelo que trouxe o Pedro, em relação à inteligência artificial e à inteligência humana. E o que significa para nós ter essa inteligência artificial à disposição? Sim. Eu peço desculpa que cheguei tarde em fazer a pergunta. Não tem problema. O que significa ter essa inteligência artificial? O que significa? O que significa? Porque parece que não é algo de agora, né? Isso é um velho sonho, como você traz no seu artigo. É um sonho muito antigo, né? É um sonho muito antigo de se libertar do trabalho. Existe o sonho de se libertar da morte. E isso tudo é a busca por autômatos. Os avatares são uma forma de libertação. As redes sociais, elas vivem muito mais do que a gente, por exemplo. Né? A gente raramente pensa nisso, mas as pessoas vão e a rede social fica. São tatuagens digitais, né? O Juan Enriquez, que é um grande teórico aí da era digital, ele fala sobre isso, são tatuagens digitais. Eu acho que a dica está numa interseção saudável dessas inteligências, sabe? Não de terceirização, não de separação, porque a IA é o que a gente é. Ela não é mais do que o que a gente é. Ela talvez seja um gêmeo cognitivo digital num modelinho miniatura, super limitado, porque ela não sente, né? Ela não se apaixona, ela não pega chuva, ela não sente se a chuva está de lado ou está de frente, o joelho dela não dói antes da chuva. No entanto, existe o conceito de subjetividade artificial. Existe. E as pessoas começam a se projetar dentro de suas IAs. Elas começam a construir avatares, elas começam a construir amigos em formato de IA, tutores. Hoje você tem o seu escravo, você pega um OpenClaw da vida e outras coisas, você põe ele na maquininha lá, ou aluga uma máquina na rede, dá as instruções e deixa ele lá. Então ele faz isso para você, ele é o seu... Né, Então qual é o perigo que você levanta nesse artigo? Olha, tem muitos, né? Mas eu acho que é isso. A gente já não é uma sociedade que lê muito. Talvez a gente esqueça como se pensa. A terceirização do pensamento é uma realidade hoje. Uma realidade, é quase que mecânico. Eu estava vendo o modelo UDA. Então, você observa. Hoje, uma pessoa média ela vai observar a situação e talvez antes ela iria no Google, ou ela iria no KD, ou no Yahoo, e ela buscar uma resposta ali, como a gente às vezes ia a uma enciclopédia, ou como a gente às vezes ia a uma pessoa, mas enciclopédias e pessoas pediam que a gente fizesse um esforço cognitivo muito maior. E talvez a IA também peça, inclusive ela pede mesmo que a gente faça um grande esforço cognitivo para aquilo ter valor. Não basta ler o que a IA te entregou, né? Mas se você não tem as lentes do pensamento crítico, do pensamento analítico, aquilo é só um bando de letras formando frases e que você vai ler e você não vai conseguir levar adiante. Só que isso vai te embrutecendo e isso embrutece a máquina também. Isso embrutece a máquina, porque se a máquina ela vive de feedback. É por isso que o Adair coloca no UDA, no segundo passo, a ontologia, que é um tema para um encontro em si. Tá? A ontologia é a palavra que a gente... A palavra do ano para a gente. Se você não tem essa ontologia no sistema, ou você não tem o marco teórico interpretativo em você, que é uma espécie de ontologia também, você observa e você não entende nada do que está acontecendo. Você começa com sintomas, com problemas, sabe? De alguma forma,
de alguma forma, é muito engraçado, porque se a gente olha para a humanidade, várias vezes a humanidade já fez esse movimento de terceirizar o pensamento e as tomadas de decisão, várias vezes na história, para oráculos, para símbolos, para rituais, para mitos. A gente sempre fez isso. A gente sempre fez isso. A gente não está fazendo nada muito diferente do que a gente já fez na história da humanidade. O ponto é a escala disso. A escala disso é brutal. A escala disso hoje é brutal. Então, isso pode ter consequências. Assim, é um impacto muito grande na geografia e na demografia. Mas, dito isso, assim, eu e Daniel, a gente sempre fala, nós estamos muito longe de sermos ludistas. A gente não quer pegar pedaço de pau e sair quebrando máquina. Não, a gente acredita na tecnologia como meio. Sim. Mas, para esse meio ter valor, o objeto técnico ele precisa ter um ótimo interlocutor, né? E o interlocutor é a gente. Olha, eu tenho um bom relacionamento com essas máquinas. Tem um bom relacionamento? Você dá bom dia para ela? Não, sabe por quê, cara? Eu imagino e elas fazem. Sim, entendeu? Isso é incrível, então, né? É incrível, cara. Eu sentei os outros dias e comecei a imaginar um sistema de simuladores de prática. Sim. E eu fui vendo esse sistema cobrar forma à medida que eu ia jogando ideias e ia cobrando forma. Então é mágico, realmente. Claro, eu podia, se eu não tivesse nenhuma ideia, nada, teria saído de lá. Tá? Sim, exatamente. Então, por isso que eu falei para o Pedro, cara, depende de como você usa. Então, se você usa para trapacear, você vai ficar como aquela pesquisa do ano passado, você lembra? Na pesquisa que falava de como a dívida cognitiva, a bolha de eco, e como a gente ia, de alguma maneira, se entorpecendo. Sim, tá? Sim. É uma overdose de dopamina. Então, por um lado, você consegue imaginar e ter um parceiro que constrói. Pelo outro lado, 90% das pessoas ainda usam para arrumar texto. Pois é. Entendeu? É loucura. Ó, a gente super já passou do tempo. Tem uma última pergunta do Sérgio. Eu queria honrar. Estamos sozinhos, então, sabe que é? Vamos honrar essa última pergunta do Sérgio antes da gente fechar. Vou botar aqui. Sérgio, nos processos educacionais existe uma boa fração que não é muito mensurável e predizível, como o entendimento de contexto. E isso conflita com muitas culturas organizacionais. Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, eu escrevi recentemente sobre isso, né? A pressão organizacional em cima da educação faz com que ela fique presa numa camada de resolução de problema que é muito superficial. É muito remediar. É o remediar recorrente. Então, existe um grande... que nós chamamos de pensamento cego. Exato. Você está ali trabalhando o sintoma. A narrativa do sintoma. Muitas vezes você está trabalhando na narrativa. Nem o sintoma sequer. Nem o sintoma sequer. Então, isso significa milhões e centenas de milhões de reais. Bom, mas você é uma pessoa muito negativa, então eu vou falar para o Sérgio. Sérgio, veja. Fala alguma coisa boa para o Sérgio. Eu vou te falar, cara. Eu conheço algumas experiências, e eu estou falando muito sério, estou construindo uma delas nesse momento, com uma organização que assume seriamente o que significa aprender, tá? Para mudar. Então, essa organização, que é o que ela faz? Ela observa todos os conflitos que acontecem, reclamações, problemas, leva para um lugar, analisa isso, compara isso com o seu processo, se identificam problemas processuais, mudam o processo e depois treinam todo mundo de novo. E volta a começar, e volta a começar, e volta a começar. Então, é uma organização que aprende da sua própria prática.
E a melhor coisa, e a melhor coisa é que não é fictícia, ela existe. Que não é fictícia. Sérgio, que é outro. As organizações que hoje se chamam, ou estão dentro da linha de Experimentation Machine, que é uma linha de trabalho de Harvard, que começa a assumir a organização como uma máquina de experimentação. Então, já não há erro, há dados. Já não há certezas, há experiências. Já não há produtos acabados, há hipóteses a comprovar. Então, essas organizações hoje estão levando uma vantagem bastante grande em relação às outras. Tá? E também, Sérgio, eu poderia falar de empresas que aplicam esses métodos, como o Blip, por exemplo, que é um arquetipo de organização mais moderna e tal. Então, eu penso que as coisas estão mudando. Ou mudam pelo bem, ou vão mudar na porrada. Isso é fato. Desculpa que eu Quer dizer, ou mudam, ou acabam. Ou vão ser mudados. Vão ser mudados. Assim, não tem... A onda é muito grande, E então, realmente, eu sou otimista desse ponto de vista, porque é muito simples não se aferrar a uma verdade. É muito simples a verdade. Tá? Eu me sinto até mais leve, sabe? Quando eu comecei a perceber isso. Comecei a ter uma leveza, porque, poxa, não há projeto que dê errado. Se você está observando, analisando, decidindo e agindo, não tem como dar errado. É algo que você vai melhorando. Eu super concordo. Só que no mundo corporativo tem esse troço, né? Essa cultura de pressão. E aí tem um caminho que é a gestão da mudança, literalmente. É você tratar cada esforço de educação como um esforço de gestão da mudança. Então, de você, literalmente, construir uma liga orientadora, uma aliança, construir o push pela mudança, fazer o processo de gestão da mudança é muito importante, né? Mas, olha, a gente extrapolou. Eu queria passar a palavra para o Adair. Adair, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a arquitetura, sobre a arquitetura de sistemas, sobre a aprendizagem, qualquer coisa que você acha que assim, essa galera podia levar para casa essa ideia aqui, que vai fazer diferença na segunda-feira. Acho que primeiro de tudo é essa ideia, né, de sistema. Então, não tem como, a arquitetura de sistemas tem que pensar sistemicamente. E aí, essa questão, quais são as partes e quais são as relações que importam no final do dia, que se fala, né? Então, o que é importante? O que você quer medir? Porque a medição, ela interfere no comportamento. Meu mentor da teoria das restrições, né, o Eli Goldratt, sempre falou, né? Me diga como é que eu serei medido e eu vou te dizer como é que eu vou me comportar. Se você me medir de forma irracional, não reclame do meu comportamento irracional. Né? Então, assim, medição e comportamento estão ali mãos dadas, né? Então, isso é maravilhoso. Essa seria, assim, finalizar aqui com isso, né? Mas é isso, pensamento sistêmico, baita lição. Crítico. Eu acho que o Adair tem uma reflexão melhor. Não, falo sério, porque o Adair tem uma coisa, cara, que eu dificilmente encontro. Na realidade é esta. Como o sistema e a vida se cruzam? Onde se encontram? Sabe? Esse equilíbrio que o Adair traz para os projetos, ou seja, onde se encontra a tecnologia, os processos, a visão com o mundo, com a vida real, com as pessoas. Eu acho que é isso que eu perguntaria para ele. Assim, eu acho que esse é o espírito de engenheiro, né? Não falando de engenharia, a pessoa que nasce, né, que aplica ciência e tecnologia para algo prático. Com engenhos. Como eu consigo definir. O Daniel tem outra opinião, mas tudo bem. O que faz, Daniel? Fala aí. Não, eu acho que você olha muito além do próprio sistema.
E isso é muito importante, analisar o contexto, identificar os atores, ver as restrições e capacidades deles. Então, de verdade, eu penso que você tem uma sacada, digamos, que vai além do engenheiro que olha superficialmente. E nesse casamento entre o mundo e a tecnologia, é muito difícil, por sinal, tá? Porque às vezes o sistema te fala uma coisa e as pessoas outra. Os sistemas são modelos. Isso, então daí tem essa capacidade de dialogar, sabe? E isso a mim me parece super importante. Tem te ajudado aí, eu já fico feliz, cara. Essa é a minha grande recompensa. Muito bom. Muito bem, Daniel, Adael, chegamos. Foi ótimo. Queria agradecer, Adael, novamente pela sua participação. Obrigado, Daniel, também pela conversa. Obrigado a vocês que estiveram acompanhando a gente aqui. Vocês que vão assistir a gente depois também. Ao Sérgio e ao Pedro. Sérgio e Pedro mandaram comentários aqui. Obrigado também, Sérgio e Pedro. Se vocês quiserem deixar perguntas depois, essas perguntas ficam lá para a gente no evento e a gente entra para responder, tá? Então, quem estiver assistindo depois e quiser deixar perguntas também, é só marcar a gente lá, a gente responde. Tá bem? Vou deixar um beijo para minha esposa também, que está assistindo. Olha aí. Oi, aqui. Obrigado pelo apoio. Porque nós devemos agradecer a ela também. Ela também. Verdade, obrigado. Verdade. Tá? Olha, então, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Nome, chama Elida. Eu falei, doutora Elida. Muito bem. Obrigado, de verdade. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima. Vamos ver se fazemos outra, tá? Depois. Sim, vamos lá. Sim. Tchau, tchau.